Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso técnico em logística da ETEC Carolina Cariato Sampaio, extensão Cantos do Amanhecer, como requisito para a obtenção do título de técnico de nível médio em logística. A evolução operacional do caminhão e a importância do modal rodoviário para a economia brasileira. Integrantes: Cristina Pinheiro dos Santos, Edneia José de Souza, Janaína Pinheiro Avelar, Messias Moniele Jesus dos Santos, Sebastião Santos de Oliveira. Delimitação do tema. Os caminhões são conhecidos por serem potentes, confortáveis e facilitadores no transporte de vários tipos de carga. Mas quando o primeiro caminhão foi desenvolvido, a realidade era totalmente outra. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiu o primeiro veículo a combustão. O primeiro caminhão fabricado no Brasil foi da Mercedes-Benz, modelo L312, reconhecido como torpedo e movido a diesel. Problematização. Com o profissional cada vez mais exigido devido ao horário de entrega, situação precária das estradas, entre outros pontos negativos, pode-se sobressair diante de toda essa situação, sem afetar sua jornada de trabalho? Hipóteses. O investimento da Mercedes-Benz para a evolução dos veículos de carga ajuda nas condições de trabalho dos motoristas, de forma a encarar com mais vantagens os desafios no trabalho. Justificativa. Os gestores de unidade móvel enfrentam jornadas bem tensas, dirigindo por horas em longas distâncias, muitas vezes em estradas desconhecidas pelos condutores, exigindo não só a melhoria nas estradas, mas também nos veículos de carga. Objetivo? Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da evolução do caminhão e como a profissão é importante para a economia do Brasil no setor logístico. Estudo de cenário. Líder no mercado e no segmento, a Mercedes-Benz tem um compromisso com os clientes e com suas demandas e necessidades. Sendo assim, a liderança motiva o investimento nessas tecnologias para aprimorar o serviço desses profissionais no volante, trazendo alternativas relevantes nos veículos de carga, com valores que possam atender o que o veículo tem a oferecer e a experiência associada a este tipo de transporte. Metodologias? Este trabalho será um estudo de caso voltado para a evolução dos caminhões, como forma de compreender as necessidades que o mercado e a definição dos conceitos intrínsecos ao tema. Será realizado também uma pesquisa bibliográfica. Olá, essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso do terceiro C Logística da ETEC Carolina Cariato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Para iniciarmos essa apresentação, vamos dizer agora o que é o caminhão. O caminhão é um veículo motorizado terrestre, indicado diretamente para transporte de bens, sendo ele construído sobre uma estrutura de ferro chamado chassi. Olá, meu nome é Edneia, vou falar um pouco da história da evolução do caminhão. Essencial para a vida moderna e responsável pela distribuição e pelo transporte de praticamente tudo que se produz. O caminhão é uma peça importante na história. Então, o primeiro caminhão na qual se sabe foi construído há 125 anos pela alemã Daimler. Os caminhões passaram por transformações no decorrer do tempo. No Brasil, o primeiro caminhão fabricado foi o da Mercedes, o L312, há 65 anos. As grandes produções no Brasil foram em 1984 e campeã de vendas na década de 90. Atualmente, o Actros da Mercedes-Benz é o mais moderno, com tecnologia de última geração. E para finalizar, nos próximos anos o caminhão será autônomo, ou seja, anda sozinho. Os caminhões variam entre capacidade máxima de carga e tamanhos, mas isso é muito importante para um gestor na hora de escolher o tipo certo para sua carga ou para aquelas regiões restritas, onde não pode ir caminhões tão grandes, mais ou menos na região central, em regiões que existem as famosas restrições. De uma forma bem simples e resumida, vamos apresentar os 6 principais tipos de caminhão.
São eles: o VUC, o veículo urbano de carga, o caminhão 3/4, o caminhão toco, o caminhão truck, a carreta, o bitrem e o rodotrem. Mas calma, eu disse que são 6 principais itens, mas na verdade eu citei 7. Mas é que o bitrem e o rodotrem se encaixam na mesma categoria. A única diferença é que o rodotrem ele precisa de autorização para poder circular pelas estradas brasileiras, de acordo com o seu tamanho, e normalmente são acompanhados por batedores. O primeiro item citado, o VUC, o veículo urbano de carga, esse veículo ele pode rodar tranquilamente por todo o perímetro urbano, sem sofrer nenhum tipo de restrição, como os caminhões maiores. O veículo mais comum pelas estradas brasileiras é a carreta. A carreta ela é dividida em duas partes. A primeira, onde fica o motor e a cabine, e a segunda, aonde fica acondicionado toda a carga. Os tipos de caminhões são diversificados. Dessa forma, para que os gestores tomem decisões mais acertadas na hora de planejar a consolidação das cargas e seu devido transporte, assim tornando possível otimizar os custos e ainda atender a alguma exigência ou restrição. Olá! Como falar de caminhão sem falar da Mercedes-Benz, não é mesmo? A Mercedes-Benz, que é uma empresa pioneira na evolução e no todo o processo de transporte. É uma empresa alemã e ela se implantou no Brasil também há 65 anos atrás e tem uma total importância na questão de desenvolvimento. Ela lançou o mais novo caminhão em 2021, um caminhão altamente automatizado na tecnologia 4.0, que é um caminhão que atende diferentes locais com competência, agilidade, além de oferecer conforto aos seus colaboradores. A Mercedes-Benz deixará um legado na história, por ser uma empresa importante em todos os requisitos, uma empresa que visa uma qualidade de futuro, em todas as questões desde a questão da empresa, de trabalho, tem competência em questão também de visar um meio ambiente, tendo um futuro mais sustentável. Então, assim, querendo ou não, é uma empresa que deixa todo um legado e uma história para todos nós. Olá a todos, me chamo Messias e vou apresentar para vocês o modal rodoviário. Bom, o modal rodoviário ele é um tipo de modalidade de transportes para longas distâncias feitas por meios terrestres, como ruas, rodovias e estrada. Nesse modelo de transporte são usados ônibus e principalmente caminhões. O modal rodoviário ele pode transportar todo tipo de produto, desde matérias-primas, produtos semi-acabados e acabados. E, por seguinte, o transporte rodoviário ele se solidificou a partir da indústria automobilística no século XX, com o desenvolvimento da economia capitalista e com a ajuda de iniciativas privadas, o governo ele investiu fortemente em infraestrutura de estrada. Modal rodoviário no Brasil. Bom, o modal rodoviário no Brasil ele é o principal modal de transporte do país. Ele é responsável tanto para locomover produtos quanto pessoas. De acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura e Transporte, o transporte rodoviário ele é responsável por mais de 60% de toda a carga movimentada no país. Vale ressaltar que o PIB do transporte rodoviário de carga ele é estimado em torno de 1,4 ponto percentual do PIB. Porém, o seu impacto é no setor da economia, que pode ser em torno de 29%, porque esse modal ele permite que haja interligação entre mercados, produtores e consumidores. Absolutamente, a grande utilização do modal no Brasil ele é uma consequência de grandes investimentos. Isso por quê? Porque no país há 1,7 milhões de quilômetros de estrada, que é considerado a quarta maior malha logística rodoviária de todo o mundo. Das estradas no Brasil, apenas 12,9% são pavimentadas.
79,5% não são pavimentadas e 7,5% são estradas planejadas. Nesse sentido, vale ressaltar que a classificação das condições das estradas e rodovias brasileiras, elas são péssimas e irregulares. De tal fato pode justificar que o alto índice de acidente de transporte rodoviário ele é muito grande no país. Por outro lado, das rodovias em boas condições geralmente estão relacionados a iniciativas privadas, que desse modo, apesar de excelente qualidade das estradas, estão sujeitas a pedágio. Olá, essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso da ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer, do curso de Logística. Meu nome é Janaína e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a atividade do caminhoneiro no Brasil. Essenciais para toda a economia, os caminhoneiros movimentam 60% de toda a carga brasileira e eles percorrem 1,7 milhões de quilômetros de estradas que há em nosso país. Em suas atividades, inclui o transporte de vários tipos de cargas de um ponto ao outro, garantindo o abastecimento de diversos tipos de insumos. O profissional, ele pode ser CLT ou autônomo, sendo este último a situação da maioria dos caminhoneiros. Além de terem que custear o valor do combustível, incluindo no frete, tem ainda as custas com pedágio e a manutenção do veículo, que não sai nada barato. Diante de todo esse exposto, acredita que por ser uma atividade tão importante, a remuneração vem no mesmo nível, mas não é exatamente assim que acontece. Os profissionais ainda sofrem com baixos salários e preconceito no seu dia a dia. Muitos não veem com bons olhos quando há caminhões nas estradas e acabam por esquecer o quão importante essa categoria é. Desta forma, seus ganhos podem variar e ao se depararem com altos valores de combustível e nenhum benefício para a categoria, eles acabam por organizar greves. Foi o que vimos em 21/5/2018, onde ocorreu a paralisação e o bloqueio das rodovias em 24 estados e no Distrito Federal. A greve causou a indisponibilidade de alimentos e remédios ao redor do país e escassez e alta da gasolina. A greve recebeu repercussão internacional pela imprensa e acabou por mostrar o quão importante é o modal rodoviário e a importância dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eles pediam por um piso no valor do frete e redução nos impostos. E isso foi prometido e a greve acabou após 10 dias, no dia 1º/6 do mesmo ano. Conclusão. De forma geral, o caminhoneiro é uma das profissões mais importantes em nosso país e, infelizmente, uma das menos lembradas e que não tem as melhores condições de trabalho. A profissão ainda sofre com baixos salários e preconceito no dia a dia. Muitos não veem com bons olhos os caminhões na estrada e acabam por esquecer o quão importante essa categoria é. Em suas atividades, inclui o transporte de vários tipos de cargas, de um ponto ao outro, garantindo os abastecimentos de diversos tipos de insumos. Agradecimentos. O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso contou com a ajuda de diversas pessoas, dentre as quais agradecemos. Agradecemos a Deus acima de tudo, ao professor orientador que acompanhou positivamente, dando todo o auxílio necessário para a elaboração do projeto. Aos professores do curso de Logística, que através dos seus ensinamentos permitiram que pudéssemos hoje estar concluindo este trabalho. Nós do Grupo G1 agradecemos aos nossos entes queridos, que incentivaram e não permitiram a nossa desistência. Muito obrigado. Pedir aí a bênção de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, nos ilumine nessa jornada, que Deus abençoe aí a cada um de nós, que tudo de bom aconteça, nada de mal apareça, nesse dia aí, abençoado por Deus. Vamos pedir então a graça de Deus aí e a companhia para todos os motoristas, principalmente para nós que vamos seguir viagem agora, tá bom, moçada? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.